Então, nós estamos indo para o nosso penúltimo tópico aqui, eh, da disciplina como um todo, e o penúltimo também de implementações mais práticas aí de métodos mais clássicos de machine learning, né? Usando todo o ferramental matemático que a gente discutiu até aqui. Esse tópico ele é mais voltado para a parte de estimativa de função densidade e probabilidade de PDFs. Dado um conjunto de dados, já vou explicar melhor o que isso significa, mas dado um conjunto de dados, tentar estimar uma PDF que é formada por uma mistura de PDFs gaussianas multidimensionais. Então a gente vai usar bastante a parte de probabilidade, estatística que a gente conversou anteriormente, e mais uma parte significativa aqui de derivadas parciais em relação a vetores e matrizes. Mais ou menos essa é a conexão, né? Então, antes eu vou explicar só uma motivação, e uma formulação inicial aqui, para a gente tentar entender qual que seria o caminho e depois mostrar o algoritmo em si, né? Tentar gravar isso tudo num vídeo só, que aí a gente já fala da implementação no fim aqui, e aí já encerra esse tópico também, né? Então, o objetivo é o seguinte: vamos supor que a gente tem um dado composto, um conjunto de dados, né, composto aqui por várias features, nesse caso só duas, mas poderiam ser mais, né? Esses dados estão distribuídos aqui num espaço qualquer, né? E o nosso objetivo é tentar buscar uma representação de uma PDF, né, uma PDF mais adequada aqui para esses dados, assumindo que essa PDF é gaussiana e uma mistura dessas gaussianas. O que que significa isso? Se a gente tivesse uma única gaussiana, a gente conseguiria representar só uma parte dessa distribuição, mas tendo, por exemplo, mais do que uma, a gente pode, por exemplo, três aqui, né? Fazer a combinação dessas três gaussianas por três vetores de médias e três matrizes de covariância, e com uma determinada ponderação, e tentar estimar a PDF então desse conjunto por meio dessas gaussianas, né? Isso poderia ser utilizado aí até para a parte de métodos de agrupamento, clustering, né? Mas a aplicação final eu não vou detalhar muito aqui, eu vou mais mostrar como que a gente obtém então essa PDF aqui que é composta por uma mistura de gaussianos. Como que é essa mistura? Então a gente vai estimar uma PDF, né, para as nossas variáveis, para o vetor de features aqui. A gente vai ter que definir a priori quantas gaussianas a gente vai querer nessa mistura, de 1 até k. E aí vai ser uma soma ponderada por um π de k aqui, né, que seria o quanto cada uma dessas misturas aí é importante na soma final, né? Então, eventualmente, alguma delas pode ter um π maior do que as outras, né? Tem um π para cada uma, né? E cada uma dessas misturas é dada, então, por uma função de densidade de probabilidade individual, que no nosso caso vai ser uma gaussiana multidimensional. A única restrição aqui é que esse π está sempre restrito aqui entre 0 e 1, né? Pode ser 0 e pode ser 1. Então, de tal maneira que a soma dos três aqui é uma soma unitária. Essa é a única restrição aqui, porque isso aqui no fim das contas vai ter que ser uma PDF. E aí tem aquelas restrições que precisam ser cumpridas para que essa função seja uma PDF. Então, por conta disso, a gente tem essa restrição aqui, né? De um ponto de vista assim, um pouco mais geral, né? Então a gente vai ter uma função densidade e probabilidade, uma PDF de x, ó, de x aqui, né? Em função de um conjunto de parâmetros θ, né? Então vai ser uma soma, cada gaussiana vai ter a sua ponderação, uma função normal dado por um vetor de médias e uma matriz de covariância. Aqui as restrições do π, né, que eu já falei anteriormente. Então, o nosso vetor de parâmetros θ vai ser composto pela média, matriz de covariância de cada uma das k gaussianas da mistura, mais o ponderador aqui, o π de k, né, para cada uma das k gaussianas. Então, um exemplo aqui, vamos supor que eu tenha uma gaussiana de três componentes. A primeira componente tem uma média menos 2 desvio padrão meio. Aqui unidimensional para facilitar a visualização, né?
a segunda média 1, desvio padrão 2, a terceira média 4, né? Ó, então cada uma está centrada aqui, uma está centrada em -2, a outra está centrada em 1 e a última centrada em 4 com desvio padrão unitário, né? E aí cada uma delas tem a sua ponderação, ó, 0,5 para a primeira, 0,2 para a segunda, 0,3 para a terceira. Note que quanto maior esse ponderador aqui, né, maior vai ser o valor do likelihood aqui, né, para a função densidade de probabilidade, né? Então veja que essa primeira tem um valor maior do que as outras duas, então por conta disso ela tem um peso maior aí, né, na hora dessa composição. E aí a composição é simplesmente a soma, que é esse em preto aqui, né, que seria a mistura dessas três componentes. Bom, então o problema todo é, uma vez que eu tenho um conjunto de dados, como aquele que eu mostrei no início aqui, né? Um conjunto de dados, como que eu estimo esses parâmetros θ aqui, né? Vetor de médias, matriz de covariância e o ponderador, a partir desses dados. Então existem várias abordagens para isso, a gente vai ver a mais tradicional e que dá origem ao algoritmo mais clássico aqui, né? Que é por meio do maximum likelihood. A gente já fez isso antes, né? Já discutiu isso antes, né? Então eu vou tentar seguir essa mesma sequência para esses três parâmetros que a gente precisa estimar. Então vamos supor que a gente tem um conjunto de dados, esse conjunto de dados vai se repetir bastante aqui ao longo do vídeo, tá? Dados unidimensionais para facilitar. Então eu tenho um dado em -3, -2,5, -1, 0, 2, 4 e 5, que são esses pontinhos em preto aqui, né? E aí o que eu quero é tentar modelar o que seria a PDF que explica esses dados aqui, a PDF geral, né, que é dada por uma mistura de três gaussianas. Aqui eu estou com três gaussianas com uma média e um desvio padrão aqui qualquer, né? E aí o que a gente vai tentar fazer é achar uma maneira de calcular esses parâmetros aqui, inclusive da mistura, né? Quanto que eu pego de cada uma dessas gaussianas aqui, para que esses dados se adequem melhor aqui, para que essas gaussianas, essa mistura de gaussianas se adequem melhor aqui, né, para explicar esses dados, né? Então, eventualmente, eu posso pensar que, numa situação ótima, a solução que eu estou mostrando aqui em preto é essa que está aqui, né? Que não parece muito apropriada para representar esses dados, né? Eventualmente, eu poderia ter uma gaussiana para esses dados aqui, ter uma outra gaussiana para esses três aqui, sei lá, né? E uma outra mais concentrada para esses dois aqui. De repente, essa mistura dessas três em vermelho que eu desenhei explicam bem melhor os dados do que essa em preto que está no fundo. E a mesma ideia do maximum likelihood, né? Lembre lá que se a gente tem uma gaussiana qualquer, eu tenho um conjunto de dados aqui, né? Eu quero tentar achar a média, o desvio padrão e maximizem o likelihood aqui, né? O valor em y desses caras aqui, né? Produto, né? Ou aplicando log, isso vira soma depois, né? Existem várias outras gaussianas que não encaixam bem nisso, né? Então o maximum likelihood vai dizer pra gente o quão bem encaixada essa mistura de gaussianas está em relação àquela distribuição de dados que eu tenho. Tá? Então, esse vai ser o nosso caminho. Bom, em termos de formulação, eu vou tentar abrir um pouco essa relação aqui, né? Então, a gente vai tentar estimar um P de x, né? Agora considerando que esse x aqui é esse conjunto de dados, né? Que é o que vai continuar aí ao longo do vídeo, como eu disse, né? Os parâmetros θ, isso aqui então vai ser dado por um produto aí, né? Já pensando aqui em termos de likelihood, né? Então, eu estou escrevendo likelihood aqui para os dados, né? Então é simplesmente o produto dos n pontos para essa PDF, né? E lembrando que o meu P de x dado θ vai ser a mistura de gaussianas. Então é uma soma das k gaussianas com a sua ponderação e os seus parâmetros, tá? Essa que vai ser a formulação. Na verdade, para ser um pouco mais geral, a gente vai fazer o log desse likelihood, né? Então, vou fazer o log desse negócio aqui, que vai ser um log, então, só passando esse log para dentro aqui, né? Vai ser um log aqui, então, da mistura das gaussianas, né? Estou deixando o log aqui para dentro para ficar mais explícito. Depois vocês vão entender o porquê desse agrupamento aqui, porque essa formulação vai se repetir bastante, né? Então, aonde existia esse produto, quando eu apliquei o log, virou a soma aqui, né?
E aí continua o log da soma das três gaussianas. Então, esse é o nosso likelihood, log likelihood, né? E vai ser a loss function que a gente vai tentar otimizar, né? Então, a gente vai tentar derivar esse L aqui, né? Em relação a alguns parâmetros aqui que eu já vou explicar, né? Igualar a zero e tal, e tentar ter uma estimativa, então, para média, vetor de médias, matriz de covariância e a ponderação. Um detalhe, né, é que isso também vai aparecer bastante ao longo aí das formulações, né, que quando a gente faz o log de uma função gaussiana, estou pensando numa gaussiana multidimensional, quando eu faço o log, a parte exponencial cai fora, né, e aí fica um log de 2π lá, dimensionalidade, o log do determinante da matriz de covariância, e some aquela exponencial que normalmente tem na PDF gaussiana multidimensional, né? Isso aqui eu estou pensando para uma só, tá? Não estou olhando as três por enquanto, estaria olhando só uma gaussiana. Mas como esse log vai aparecer bastante aqui, né? Se quiser, você pode voltar lá na aula de gaussiana multidimensional, fazer o log na mão e conferir que dá esse resultado, mas como é um resultado que vai aparecer recorrente aqui, eu vou deixar ele já registrado, né? Que esse template de equação vai voltar bastante adiante, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente precisa uma estimativa para a média, para a matriz de covariância e para o ponderador, né? Só checar minha gravação aqui. E para o ponderador. Então, fazendo a derivada daquela loss, né? Essa loss que está aqui, né? Essa aqui. Em relação ao vetor de média, isso aqui vai ser igualado a zero, ao vetor nulo ali, né? Então, estou só escrevendo aqui explicitamente o que seria a derivada da loss ali em relação ao mi, né? A derivada em relação à matriz de covariância também é um vetor nulo lá, né? E a derivada em relação a esse escalar π aqui também vai ser igualada a zero, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer é estimar isso aqui por partes, né? Como que seria o estimador de cada um desses caras aqui, para daí a gente poder ver como que a gente calcula cada um desses valores que estão aqui, né? Primeiro de uma maneira individualizada, depois eu vou mostrar um algoritmo lá na frente, como é que isso tudo aqui é combinado, tá? Para chegar no resultado final. Bom, um detalhe importante que é essa expressão aqui, ó, derivada do log de p de x dado θ, que é o que aparece em todos aqui, que é basicamente a loss function, né? Em relação a um parâmetro qualquer, estou colocando de maneira genérica um dθ aqui, né? Se a gente for aplicar uma regra da cadeia, isso aqui dá até para voltar lá no capítulo de probabilidades, né? Isso aqui é mencionado rapidamente no livro lá, né? Mas só para, né, também não ficar debatendo muito isso aqui, também não vou abrir esse equacionamento, né? Mas essa derivada aqui, a gente pode escrever ela como 1 sobre o p de x dado θ vezes a derivada parcial de p de θ aqui em relação a θ, né? E esse 1 sobre p de x dado θ aqui, para nós, já que o p de x dado θ é a mistura de gaussianas, esse cara em laranja, que vai aparecer bastante aqui, ó, é dado sempre por essa expressão. Então eu tenho um template para quando aparecer esse tipo de derivada aqui, né? E tenho também um template para quando aparecer o log aqui da gaussiana, né? Essa equação vai aparecer algumas vezes, né? E essas duas coisas aqui também vão aparecer algumas vezes. Eu não vou ficar mais repetindo, né? Só estou falando sobre elas aqui e depois eu vou usar essa relação. Então vamos começar explicando uma coisa que aparece bastante aí ao longo da formulação também, e que simplifica um pouco a nossa notação, né? Vocês vão notar que existe uma quantidade, que é esse πk vezes a gaussiana dividido pela soma das três. Esse pedaço de equação aparece bastante, né? E esse cara ele tem uma interpretação interessante aqui na mistura de gaussianas. Ele é chamado esse responsibilities aqui, né? É, e ele é uma matriz, na verdade, né? Então, se eu tiver n exemplos e k gaussianas, para cada exemplo eu vou ter um vetorzinho aqui, né?
que vai dizer assim, bem entre aspas, né, quanto que cada exemplo pertence, em termos aqui, vamos colocar probabilísticos, como se fosse probabilístico, né, a uma das gaussianas. Então, por exemplo, eu tenho um ponto qualquer aqui e tem uma mistura das três gaussianas. Esse ponto aqui, ele pertence, né, tem uma responsabilidade aqui de 100% para a primeira e zero para as demais. Os outros pontos aqui eu posso ter valores diferentes, né, um valor maior, menor e tal, né, dependendo de quanto aquele exemplo pertence, né, por exemplo, um exemplo qualquer aqui, né, quanto que ele pertence a uma gaussiana em relação a ela mesma, né, e em relação às demais, né. Aqui eu estou colocando o exemplo para esses carinhas em preto aqui, né, mas a forma de calcular é o quanto que aquela gaussiana tem, né, de como se fosse, entre aspas, pertencimento, né, como se fosse um likelihood mesmo aqui, né, normalizado pela soma de todas elas, né. Então, se ele pertence muito, que nem esse primeiro cara aqui, ele pertence muito a essa gaussiana, então esse índice vai ser bem alto, né. Se ele pertence um pouco a uma gaussiana e eventualmente pertence a outra também, como esse cara que está aqui, né? Ele tem um certo pertencimento a uma gaussiana, mas ele está muito mais localizado numa outra, né? Ele vai ter um valor mais alto aí, né? Para uma gaussiana em relação à outra, né? Então esse grau de pertencimento aqui, esse miolo também de equacionamento vai ser recorrente. E quando ele aparecer, eu vou eventualmente trocar por essa variável aqui, né? Que é uma variável que facilita a nossa anotação, mas também tem uma interpretação aqui importante. Isso aqui para clustering é fundamental, né? Pois quando a gente for, se vocês forem usar, né, esse método aqui para efetuar algum tipo de agrupamento, aí com certeza vocês vão precisar dessa interpretação, tá? Pensando que cada gaussiano é um grupo, o que eu tenho aqui é o grau de pertencimento de um determinado exemplo a cada um desses grupos, né? Bom, então nós vamos começar aqui com a média, né? Como que eu calculo a média para cada gaussiana? A expressão para média, já vou colocar o resultado dela aqui e depois eu vou mostrar da onde que vem esse resultado. A expressão para atualizar a média, né? Depois eu vou explicar por que que isso aqui é nil, tá? Mas para atualizar a média, ela vai ser uma soma de todos os n exemplos, dos vetores de features aqui, né? Ponderados pelas responsabilidades ali, que eu defini no slide anterior, e dividido pela soma de todos esses caras aqui. Essa é uma fórmula fechada, né? Se eu aplicar essa fórmula aqui, eu tenho então, para cada k, para cada gaussiana, como que eu atualizo o vetor de médias para ela, tá? Como que eu chego nessa expressão? Bom, a parte básica dessa expressão é justamente derivar o likelihood lá, né? Derivar a nossa função de loss em relação ao mid e k, e depois igualar isso aqui a zero, tá? Então, se a gente for voltar aqui, né, para essa expressão, só lembrar para vocês da onde que vem isso, né? Isso aqui está vindo dessa nossa relação que está aqui, né? E depois vou trocar esse d log de p de mi por essa outra igualdade que está aqui, tá? Mas vamos por partes. Então, a primeira parte é a seguinte, né? Eu estou fazendo, então, a soma das três gaussianas, né? E eu vou derivar, então, cada gaussiana aqui em relação ao mid k. Estou só escrevendo o likelihood aqui, né? Ainda estou, isso sem colocar a derivada completa. Estou só na primeira parte aqui. É só o miolo daquela derivada do log likelihood, tá? Que é a derivada de P em relação a dmi. Como é que eu calculo só essa parte aqui? Tá? Que depois vai ficar mais fácil para a gente colocar isso no log likelihood. Então, a derivada desse cara aqui em relação ao dmi, eu pego lá então a derivada de uma das gaussianas em relação a mi aqui, né? E o que vai acontecer é que esse cara aqui vai ter uma derivada diferente de zero só quando o j for igual ao k, né? Então, quando j for igual ao k, vai ficar essa derivada que está aqui. E essa derivada de uma gaussiana em relação a mid k também é uma expressão fechadinha, né? Ela vai ser essa expressão que está em azul aqui embaixo, mas só essa parte, tá? O π de k que está aqui
é esse cara que aparece aqui. Tá? Então, essa derivada aqui, né, esse miolo de derivada aqui vai ter esse resultado. Não estou abrindo aqui, né, todo esse equacionamento, porque isso aqui, de uma certa maneira, a gente já falou lá no capítulo de probabilidades, mas se você quiser, você pode sempre parar e voltar, né? Se eu for abrir essa dedução aqui também, aí vai ficar muito longo, né? A minha ideia aqui é só mostrar o caminho das pedras, em como que a gente chega nessa expressão que está aqui. Tá? Então, fazendo a derivada de P de x dado θ em relação a μ de k, eu chego nessa expressão que está em azul aqui. Né? Derivada de uma gaussiana em relação à média. Basicamente isso. E ponderado por esse π, que é o π que aparece aqui. Né? Bom, então se eu aproveitar isso daqui, né? A gente falou antes que a derivada então da loss function, que é o log likelihood lá, né? Vai ser a soma para todos os n, né? Da derivada de log de p de x dado θ em relação a μ de k. E eu falei para vocês que isso era igual àquela parcela em laranja e essa parcela em azul. Então, essa parcela em azul eu já calculei aqui, ó. É esse cara que está aqui, né? Então, basta eu colocar essa parcela aqui e continuar abrindo esse equacionamento, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir esse cara em azul que está aqui e esse cara em laranja, que é o p de x dado θ, ele é basicamente uma expressão aqui, né? Esse mesmo miolo que está aqui, né? Que é a, a soma para as k gaussianas ali, né? É a PDF, né? A PDF da mistura, basicamente, né? Então, eu vou colocar aqui a fórmula da PDF da mistura e vou ponderar isso aqui com a derivada que eu já calculei aqui em cima, né? Então, fazendo isso, a gente obtém isso que está aqui, né? A parte em azul continua sendo o que vinha em azul daqui, tá? E a parte em laranja é a PDF da mistura, tá? PDF da mistura é a soma das K gaussianas com as suas ponderações e a sua parametrização gaussiana ali multidimensional. Se a gente for olhar o que está dentro desse quadradinho aqui, é justamente a expressão lá daquela responsibility, né? Que é o RNK, né? Se você voltar lá no slide anterior, ó, só voltar aqui uma vez, depois não volto mais, ó. Então é exatamente esse cara que está aqui. Então, para simplificar a minha anotação lá, eu posso vir aqui e dizer então que isso tudo aqui é Rn de k, então a minha expressão fica simplesmente essa expressão que está aqui. Então, toda essa derivada aqui, né, em relação à loss function, se resume agora então a essa expressão aqui. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso aqui a zero, ao vetor nulo, né? Fazendo isso, a gente vai ver que a gente faz uma distributiva aqui, né? Rn de k, μ de k, transposto, multiplicado pela matriz de covariância também, né? A gente vê que a gente consegue simplificar bastante coisa aqui, né? Também estou pulando direto, né? E aí o que acontece é que a matriz de covariância ela acaba caindo fora aqui, né? E eu fico com isso aqui do lado esquerdo e isso aqui do lado direito. Tá? Tem a matriz de covariância dos dois lados, né? Então eu posso pré-multiplicar. Eu tenho a inversa da matriz de covariância dos dois lados, né? Dessa igualdade, então eu posso pré-multiplicar ou multiplicar ela pela matriz de covariância e sigma de k menos 1 vezes sigma de k vai virar matriz de identidade. Isso aqui faz com que a matriz de covariância caia fora, né? E aí a minha relação acaba aqui dos dois lados da igualdade que eu tenho é isso, né? E esse vetor de médias aqui, então vai ser o meu vetor de médias novo ali, né? É um vetor de médias que eu vou atualizar. E aí só isolando os dois lados aqui, vai ter essa formulazinha fechada para esse vetor de médias. Onde eu estou dizendo que esse quadradinho aqui, ó, soma de n igual a 1 até n para todos os RNK, eu vou chamar de NK. É uma forma de compactar a notação aqui, tá? Só abrindo esse detalhamento. Se você tiver alguma dúvida, né, eu estou pulando algumas etapas, principalmente daqui para cá. Eu também pulei aqui essa derivada aqui, né, para o azul aqui. Se tiver dúvida, volta lá na aula de probabilidades ou checa por conta, né, antes de ir adiante, só para você ter certeza que concorda aí com essas definições, né.
Então tá, então eu cheguei aqui numa expressão para atualizar a média, né? Que depende aqui das responsibilities, depende do xn, depende desse fator de normalização aqui, que também depende das responsibilities, e esse cara aqui só para, se você quiser representar ele por meio de um vetor também, enfim, essa notação às vezes depende de como que isso aqui é apresentado, é, é detalhado de uma maneira diferente, mas em todo caso essa é a expressão da média, né? Então, o que que essa expressão da média diz, né? Ela diz o seguinte: se eu tenho, por exemplo, três vetores aqui, x1, x2 e x3, o vetor de médias atual é esse daqui. Ao eu observar esses três dados aqui, ponderados pela sua responsibility, ou seja, quanto que cada um desses caras aqui pertence a cada uma das gaussianas, que é o que está representado por esse R aqui, né? Então é o vetor x ponderado pela responsibility, né? É, então o que eu tenho é que eu vou mover o meu vetor de médias, então ele sai desse valor aqui e vai para esse valor aqui, né? Então ele vai se deslocar em direção a esses pontos aqui, ponderados pelas responsibilities, tá? Por que que eu digo atualizar o vetor de médias? Porque a gente não vai conseguir ter um valor fechado para essa expressão, pelo menos eu não vou conseguir mostrar ele aqui para vocês. É uma expressão analítica para isso, tá? Apesar de eu ter chegado numa expressão aqui, né? Como esse Rn de k aqui varia de acordo com um processo iterativo, que é o que eu vou mostrar mais adiante aí, né? É, acaba que a gente tem que resolver isso iterativamente, então tem que ir atualizando essa média aqui, de acordo com a mudança desses caras aqui, né? Desses R aqui, para chegar num valor final ali desejável aí pro vetor de médias, tá? O problema todo assim, né? Só para explicar um pouco melhor isso, é que quando eu escrevo essa loss function aqui, né? Eu não consigo uma expressão analítica fechada para todos os parâmetros simultaneamente, dados todos os dados, né? Então isso obriga aí a gente a usar um algoritmo iterativo, que é o que eu vou mostrar mais adiante, tá? Eu consigo fórmulas parciais para média, para o vetor de médias, para matriz de covariância e para o π, mas esses caras têm que ser atualizados iterativamente, tá? Consigo com uma única expressão fechada fazer isso. Existem outras alternativas, mas enfim. Também não quero me estender muito nisso porque esse assunto é longo, tá? Então o que eu vou fazer é chegar numa fórmula do vetor de médias, mesma coisa para matriz de covariância, mesma coisa para o π, que vai ser atualizado iterativamente. Então por isso que eu uso esse new aqui, né? Isso vai fazer parte de um processo iterativo aí, que vai atualizando esses parâmetros aqui, iteração a iteração até convergir. Então a fórmula para essa iteração, para o vetor de médias, é essa que está aqui, que eu demonstrei por meio dessa sequência aqui, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Eu inicializei o meu vetor de médias com -4, 0 e 8, que são esses caras que estão aqui em preto, né? A soma dos três aqui, fixando uma determinada variância, um determinado desvio padrão, um determinado valor de π para cada uma, tá? Isso não importa muito, esses caras estão fixos, né? É por isso, inclusive, que o algoritmo tem que ser iterativo, eu não consigo atualizar todos esses caras juntos, né? A mesma expressão, mas enfim, né? Aí eu rodo aquele algoritmo iterativo, né? Então eu pego esse dado aqui, esse dado aqui, esse dado aqui, esse dado aqui, tal, tal, tal. Atualizo a média, tendo em conta as responsibilities aqui que eles têm para essas gaussianas. Aí eu vou movendo isso iterativamente, né? Até chegar, por exemplo, numa solução como essa que está aqui, ó, onde eu tenho o vetor de médias -2,7, outro -0,4, que é esse cara que está aqui, e outro que é o 3,7 que está aqui. Então, se a gente for comparar essa mistura da direita com a mistura da esquerda, parece que a mistura da direita ela está um pouco mais bem ajustada, né, aos dados do que essa da esquerda. Batendo o olho nessa distribuição aqui, não parece que ela explica essa distribuição dos dados que está aqui no eixo X, né? Ao passo que essa aqui parece fazer mais sentido, tá? De novo, não estou falando dos sigmas e não estou falando do π, tá? Estou só olhando para o vetor de médias aqui. Então a ideia é seguir mais ou menos essa mesma sequência aqui, né? Para os próximos parâmetros, que são
matriz de covariância e o π. E aí depois eu vou chegar num algoritmo aí geral, né? Que é o algoritmo que eu faço essa iteração dessas três coisas para tentar convergir esse resultado. Bom, então a matriz de covariância tem essa expressão aí. Essa aqui é a fórmula que eu vou usar para atualizar etapa a matriz de covariância. Tá? Então vai depender de novo das responsibilities, de x menos mi, o mi pode ser o mi que eu calculei na etapa anterior, né, por exemplo. E aquele mesmo n de k que eu defini anteriormente lá para o vetor de médias. Tá? Então como que a gente chega nessa expressão aqui para a matriz de covariância? Bom, primeira parte, de novo, que a gente precisa é derivar a loss em relação ao sigma de k agora, né? E tem essa expressãozinha aqui fechada para nós. Tá? Então, de novo, vou tentar pegar o azul aqui, vou substituir aquele mesmo laranja de antes e vou tentar chegar nessa expressão. Então, primeiro o azul, né? Derivada de uma função gaussiana em relação à matriz de covariância. Tá? Vai ser a derivada em relação da matriz de covariância lá da função gaussiana, que é isso que está aqui. Tá? Por fazer essa derivada aqui em relação à matriz de covariância, isso aqui também é uma expressãozinha fechada lá, né? Posso só aqui, né? Fazer uma distributiva aqui, na verdade, né? Eu posso. Deixa eu ver aqui. A sequência que ele colocou. Ele acaba dando um passo grande aqui na derivação aqui, porque ele divide aqui em duas parcelas, né? Uma parcela que é, por exemplo, essa daqui. Vou tentar explicar. O detalhe aqui, como o salto é grande, né? Eu vou ter que tentar explicar o caminho das pedras e apontar para vocês tentarem fazer. Então a ideia é a seguinte: eu tenho essa parcela aqui, por exemplo, eu posso chamar de u, e eu tenho essa parcela aqui da exponencial que eu posso chamar de v. Tá? E aí a derivada seria, como é a derivada de um produto, né? U' v mais u v'. Tá? E esse fator é comum aos dois, né? Então, primeiro eu faço a derivada disso daqui em relação à matriz de covariância e multiplico pelo resto. Então, é isso que ele fez aqui, ó, derivada daquele termo lá, deixando em evidência aquilo que é comum aos dois, tá? A derivada daquele cara em relação ao sigma multiplicado pelo outro, e aí esse cara aqui multiplicado pela derivada do outro, né? Então, é basicamente esse que é o caminho, né? Se você quiser, você pode até parar o vídeo ali e tentar ver se aplicando essa regrinha que eu te falei aqui, você consegue sair dessa expressão e vir para cá. Tá? Aí o que que acontece, né? A derivada desse cara em vermelho aqui, ó, se a gente for voltar lá na relação 5.101 do livro, né? A gente tem que a derivada disso é exatamente igual a isso. E aí a derivada dessa parcela que está aqui, ó, que é o miolo da gaussiana lá, né? Pela relação 103, e eu também já falei nos slides anteriores aqui, né? Essa é a derivada aqui, em relação então à matriz de covariância. Tá? Então, se eu pegar essas duas coisas aqui e substituir onde estão essas derivadas, aqui ele já foi mais um passo à frente também, é meio chatinho de acompanhar, né? Mas deixa eu ver se ele vai. Acho que eu vou na sequência aqui, acho que dá para acompanhar. Então, a conclusão da história como um todo é que se eu pegar esse cara em vermelho e substituir aqui, né? E esse cara em preto e substituir aqui, então a derivada que eu estou calculando, que é justamente a derivada desse cara aqui, só recapitulando por que que é essa derivada. Ó. Porque eu parti dela, né? Estou buscando ela, daí eu falei que é a derivada em relação a esse, daí fiz o u, v, aí separei os dois, calculei a derivada por partes, né?
do vermelho e do preto ali. E aí agora eu estou voltando para lá, né? E aí o que acontece é que essa volta aqui que ele já dá uma encapsulada em algumas coisas, né? Então, por exemplo, se a gente substituir ali, a gente vai observar que a gente pode reescrever essa derivada aqui, então, como esse produto aqui, tá? Que é uma gaussiana, né? Você vai ver que quando você substitui esse negócio aqui no vermelho, vezes essa exponencial que está aqui, acaba que agrupando os termos vira essa mistura, essa fórmula da mistura de gaussianas, né? Isso é legal você parar o vídeo e tentar se convencer, né? Então, simplesmente substituindo esse vermelho ali por esse cara aqui, você tem que chegar que essa primeira parte aqui, ó, esse miolo aqui, ó, tudo isso que está aqui, vai ficar equivalente ao que está no asterisco aqui. Tá? Isso é importante parar o vídeo e se convencer. Tá? E aí, o resto é um rearranjo aqui algébrico dessa parte em preta substituída aqui, né? E vira essa expressão que está aqui. Tá? Então, essa é a derivada daquela parte em azul lá, né? Eu comecei a minha conta. Então, eu calculei essa parte em azul, agora eu posso substituir aquilo que eu calculei aqui, ó, e voltar com essa expressão geral que está aqui. Então, vamos fazer isso. Pegar exatamente tudo que está em azul aqui, ó, e voltar lá, né? Substituir aqui. Então, fazendo isso e já substituindo o laranja também pelo laranja que eu falei para vocês de antes lá, né? Eu vou ter a parte do azul tá aqui, dividido pelo laranja, que é a soma das gaussianas. E o resto do azul, né? Que é a multiplicação, que é essa parcela aqui, vem aqui. De novo, isso tudo aqui é o Rn de K, que eu posso substituir, e simplifica um pouco a minha notação, né? E aí aqui está a minha expressão da derivada, então, da lose em relação à matriz de covariância. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente... Bom, primeiro eu vou rearranjar, né? Vou fazer essa distributiva aqui do Rn de K para cá. E aí eu vou tirar para fora esse cara que não depende de K aqui. E essa parcela aqui, como a gente já falou anteriormente, é a mesma coisa que N de K, e também vou substituir, né? E aí o resto continua mais ou menos igual. Então, se eu fiz essa distributiva aqui e rearranjei as coisas um pouco, né? Eu vou substituir essas variáveis. E aí, claro, eu vou igualar ao vetor nulo, né? E aí eu posso passar essa parcela que está aqui para o outro lado da igualdade, né? O meio dos dois lados aqui ele desaparece. E aí eu fico com a matriz de covariância inversa e o lado direito, que é tudo isso que está aqui, né? Permanece igual. Tá, aí o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar aqui pela matriz de covariância dos dois lados, né? Ela vai virar a matriz de identidade aqui, do outro lado direito, uma das duas matrizes de covariância também vai virar a identidade. Aí a identidade vezes toda essa matriz aqui vai ser toda essa matriz, então aqui está a minha igualdade. Eu posso de novo multiplicar pela matriz de covariância e K aqui e K aqui, né? Isso aqui vai virar a matriz de identidade, isso aqui fica a própria matriz de covariância, né? E aí eu chego, enfim, na expressão que atualiza a minha matriz de covariância. Tá? Então essa que é a maneira de chegar nessa expressão. Claro que daí o n de k passa para cá dividindo. Mas isso é um detalhe. Então aqui está um exemplo, né? Inicio fixando a média, né? Não falando sobre a média, então a média não importa agora e nem o π importa agora. Agora eu estou olhando só para as variâncias das três gaussianas. Então eu começo com esses valores, 1, 0, 2 e 3, então maior, mais apertadinho e maior aqui, mais espalhado, né? E aí atualizo, o que acontece é que essa terceira fica mais espalhada, essa segunda um pouco menos e essa primeira bem concentrada, né? Para representar esses dois dados que estão bem concentrados, esses dois que estão um pouco menos concentrados e esse terceiro aqui que os três dados estão bem espalhados. Tá? Então parece, de novo, né? E essas gaussianas que estão aqui, essa mistura da direita, parece fazer mais sentido do que essa mistura da esquerda. O que a gente vai fazer agora é ver essa mesma expressão para o π, né? E aí tentar chegar no algoritmo, então, que faz essa atualização.
Então, para o π, a minha expressão é essa aí, né? Aí a minha relação do π. Ele vai ser atualizado sempre pelo n de k dividido por n. Expressão bem simples, né? Note uma coisa interessante da matriz de covariância aqui, ó. Ela é bem parecida com a fórmula lá do maximum likelihood para estimar uma matriz de covariância a partir dos dados, né? A única diferença é que ela tem essa ponderação aqui dos RNK, né? É interessante de observar. Então, o π, como que a gente vai trabalhar com esse cara aqui? Então, a gente tem que escrever o likelihood desse cara, né? A loss function lá para a gente derivar igual a zero. Então, ela vai ser a derivada do L lá, né? Do likelihood em relação ao π mesmo, né? Só que ele tem uma restrição, e aí eu preciso escrever um lagrangiano aqui para deixar explícita essa restrição. A restrição é que a soma para todos os k de π de k tem que ser igual a 1. Tá? Estou transformando isso numa restrição de igualdade igual a zero e colocando o lambda aqui como um parâmetro multiplicador de Lagrange. Essa aqui é a minha loss function, levando em conta a minha restrição de igualdade. Tá? Substituindo tudo que a gente tem lá, né? Então, a loss é a loss que a gente já vem usando, likelihood, né? O produto das k gaussianas, n exemplos, log likelihood. E o que aparece mais agora é esse lambda vezes para as três gaussianas no meu exemplo lá, né? Ou as k gaussianas aqui, eu tenho o somatório de π de k menos 1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar esse negócio aqui em relação a π de k. Tá? Então, essa derivada é relativamente simples, né? A derivada aqui, o que vai acontecer, né? É que esse lado de cá que está mais fácil, né? Esse cara aqui só vai ser em relação a π de k, né? Que é a minha derivada aqui. Todo mundo vai ser zero, exceto para o k igual a k minúsculo aqui, né? E aí vai ficar um lambda vezes o π de k. E derivada em relação a π de k sobra lambda. Esse cara aqui some, então desse lado eu tenho só lambda. Tá? E a derivada de todo esse negócio aqui em relação de π a π de k, que eu estou sendo um pouco mais rápido aqui, né? Estou dando um pulo, mas sugiro você pausar o vídeo e tentar chegar. Vai dar essa expressão que está aqui. Tá? Dá um certo trabalhinho aqui, mas é até relativamente simples observar o porquê que essa derivada desse log aqui acaba que vira só essa expressão. Também tá, essa dedução tem lá uma parte dela bem avançada lá no nosso capítulo de probabilidade. Tá? Então essa seria a derivada de L aí em relação ao π de k. Um detalhe importante é que tudo isso que está aqui, ó, se for olhar a definição do n de k, isso aqui vai ser n de k. Então eu posso reescrever toda essa expressão que está aqui, né? Todo esse miolo aqui, né? Basicamente como n de k. Como que eu fiz esse negócio aparecer aqui? Eu dividi por π de k aqui de fora e multipliquei por π de k aqui dentro. Tá? Aí todo esse miolo aqui ele vira n de k. E aí eu posso escrever n de k dividido pelo π de k aqui, né? Mais o lambda. Se quiser, volta lá na expressão e veja que isso aqui é o n de k, tá? Ele está um pouco mais detalhado do que eu apresentei nas etapas anteriores, mas esse aqui é o n de k. Bom, então o que eu tenho que fazer? Agora eu vou derivar isso aqui em relação ao meu multiplicador de Lagrange, né? Lembre que a gente precisa fazer isso e igualar a zero também, né? Então, se eu derivar isso aqui em relação a lambda, né? Isso tudo aqui não depende de lambda. O que depende de lambda é só isso daqui. E sobra essa conta aqui, né? Se eu igualar isso aqui a zero, então eu sei que o π de k... Perdão. Tô pegando aqui, ó. Essa dedução ele não detalhou, mas enfim, ó. Esse cara aqui, se eu igualar ele a zero, tá? São o π, eu tenho que a lambda é igual a menos n de k sobre π de k. E aí, eu fiz a derivada aqui, isso aqui eu vou igualar a zero também, né? Mas se eu pegar essa relação que π de k é igual a menos, π de k é igual a menos n de k, as duas relações são possíveis, né? π de k menos n de k é igual sobre lambda, né?
Então, se eu pegar essa expressão aqui, que é a que está aqui, né? Substituir ela aqui e igualar esse cara aqui a zero, então eu consigo retrabalhar um pouco essa equação. Então, igualando esse cara a zero, o que eu tenho é isso, e o π de k eu sei que vale isso, então se eu substituir ele aqui, se eu substituir ele aqui, né? Então eu tenho que menos nk sobre lambda igual a 1. Se eu somar todos os nk aqui, né, de k igual a 1 até k, o que eu tenho é n, né? O lambda cai para fora aqui, né? Então fica menos n sobre lambda igual a 1. Então eu tenho que o lambda é igual a menos n. Se o lambda é igual a menos n, quando eu volto para cá, então, para essa expressão aqui, né? Então, colocando menos n aqui, esse cara aqui vai virar mais, π de k é nk sobre n. É a atualização do π de k. Tá? Bom, então aqui eu tenho um exemplo, né? Inicialmente as minhas gaussianas estão aqui, aí eu estou olhando agora só o π, né? Não estou preocupado com a média e com a variância. Então eles começam, todo mundo vale 1/3, né? Depois que eu rodo o algoritmo aqui, atualizo esses caras. O primeiro vale 0,29, 0,29 e 0,42. E 3 lá vale 0,42. Então seria uma espécie de uma ponderação, né? De quanto cada uma dessas gaussianas aqui vai fornecer no resultado final. Bom, tudo isso então dá origem ao algoritmo que vai ser o algoritmo interativo que eu estou falando ali, né? Para chegar então numa maneira de obter o μ de k, o sigma e o π na sua versão final. O que eu mostrei até agora foi só uma atualização, né? Só como esses caras são atualizados. Mas como eles são estimados no fim, então a gente vai usar um algoritmo chamado Expectation Maximization, né? O EM, né? Qual que é a ideia desse cara? Ele alterna entre duas etapas, a etapa de o E, né? E a etapa M, tá? Qual que é o objetivo? Então eu inicializo esses parâmetros aqui e aí eu vou aplicar a etapa E. O que que é a etapa E? A etapa E eu calculo as responsibilities, né? Então eu pego os valores que eu inicializei e vejo quanto que cada exemplo, monta aquela matriz lá, né? Quanto que cada exemplo pertence a cada gaussiana, né? Das k gaussianas que eu tenho aqui, né? Eu tenho que definir k também a priori, né? Por meio dessa expressão que está aqui, né? Então atualizo esses caras aqui, né? Cada uma das gaussianas, ali, cada uma dos valores de RNK, né? Para a matriz inteira, né? Dos n exemplo e k gaussianas, né? E uma vez que eu calculei esse cara, aí eu vou para a etapa do M. Qual que é a etapa do M? É implementar as três equações que eu apresentei anteriormente. Tá? Então, quais são as três equações? A primeira, do vetor de médias. Usando aquele vetor de médias, eu calculo a matriz de covariância. Usando tudo isso aí, eu calculo o πk. Tá? Terminei essa etapa, volto para a etapa 2. Eu vou atualizar novamente esse cara aqui, agora, né, à luz desses novos parâmetros que foram calculados. Atualizei esse cara aqui, volto para a etapa M, né, maximization, né? Atualizo os parâmetros e fico alternando isso aqui até uma determinada convergência, tá? Na verdade, já vou mostrar como que eu observo essa evolução. Então, como que seria esse método, né? Então, primeiro eu inicializo, então vamos supor que eu tenho dados em duas dimensões aqui, inicializo todos os parâmetros, mi para cada gaussiana, sigma para cada gaussiana e π para cada gaussiana, né? Aqui eu estou inicializando 3, né? Então tudo meio pertinho aqui e tal. Aí, o que que eu faço? Opa. Primeira etapa, eu calculo esse cara aqui e atualizo esse negócio aqui. Aí ele vai gerar essas novas gaussianas que estão aqui. Aí eu vou repetindo essas iterações, tanto desse primeiro quanto desse segundo aqui, e vou observando que o que vai acontecendo é que uma gaussiana vai se aproximando desse conjunto de dados, a outra desse cara aqui e a outra desse cara aqui. Cada um com o seu vetor de médias, a sua matriz de covariância e a sua ponderação. Até que no fim o que eu vou ter para mistura é isso que está representado aqui.
E o detalhe é que cada um desses caras vai ter a sua responsibility ali, né? Por exemplo, quanto mais cinza, mais pertence a essa gaussiana daqui, quanto mais azul a essa e quanto mais amarela a essa. Veja que os caras do meio aqui, eles pertencem um pouquinho para azul, um pouquinho para esse verde amarelado aqui, né? Então esse é o resultado final aqui desse processo iterativo, depois de 62 iterações. Como que eu posso parar, né? Eu posso ficar olhando a loss lá, né? O valor negativo da log likelihood, daquela L lá, né? Calcular ela a cada iteração. E aí eu vou vendo, quando chega num ponto aqui que é aquela curva típica de otimização, né? Quando tem uma assíntota ali que ele não altera mais, de repente é um momento de parar. Significa que ele já chegou aqui, né, nas três gaussianas, né? Uma série de implicações aqui práticas do uso desse algoritmo, mas não vou detalhar muito isso aqui, tá? O nosso objetivo é mais olhar o ferramental matemático mesmo, né? Então aqui está um exemplo onde eu, né, rodei esse algoritmo para esses pontos aqui, iterativamente eu rodei cinco iterações aqui, né? E cheguei justamente naqueles valores ali de ponderação para cada gaussiana, de média, né? E de variância, né? Que parece explicar muito bem os dados, né? No formato que eles estão aqui, tá? Claro que se eu errar o número de gaussianas aqui, também posso ter uma representação ruim. Aí tem implicações, como eu disse, práticas que não nos vêm ao caso, tá? Com relação à implementação prática dessa aula, a minha sugestão é a seguinte: é bem simples, né? O que você vai fazer é implementar aqui. Primeiro vai ter gerar uns dados multidimensionais, que você pode até variar parâmetros aqui e tal, né? É, e aí o que você vai fazer é, você vai botar uma expressão aqui para o log likelihood, né? Depois você vai equacionar todas essas coisas aqui, as responsibilities, o vetor de médias, matriz de covariância e o π, e o n de k por essa expressão aqui, né? Então você vai equacionar essas expressões aqui, colocar elas aqui onde está apontado, né? E aí rodar e aí você vai ver a iteração passo a passo desse cara aqui. Então, só repetindo, né? Por que que a gente usa o Expectation Maximization? Porque não tem uma expressão analítica fechada para calcular esses caras aqui simultaneamente. Então a gente precisa uma hora atualizar as responsibilities e na outra hora atualizar os parâmetros. Ficar alternando isso para poder fazer uma estimativa. Mas isso encerra então esse tópico e fica sobrando basicamente um aí para nossa aula final.